paz do Senhor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para perder nenhum vídeo novo. Pessoal, nós temos uma meta de 1000 inscritos, então espero que a gente chegue lá. Agora fico com a missionária Helenice. Nesta oportunidade eu te cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Peço licença desde já para entrar na sua casa, pois eu gostaria aqui de te fazer uma pergunta. Como é que está sendo esses dias para ti? Você está sabendo administrar bem a situação, tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo? Ou você anda meio triste, meio cabisbaixo? Deixa eu te falar, todos nós já sentimos tristeza, pois é fato da vida. A Bíblia mesmo mostra vários relatos de pessoas em que em algum momento da história já sentiram tristeza. Em Gênesis capítulo 48, versículo 7, a Bíblia nos diz em que Jacó ele sentiu tristeza ao perder a sua esposa Raquel. Em Gênesis capítulo 42, versículo 38, a Bíblia também nos diz em que Jacó sentiu tristeza por não conseguir proteger o seu filho José. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, a Bíblia nos diz em que Ana era triste por causa da sua esterilidade, ou seja, por não conseguir ter filhos. Naquela época, Ana morava com Eucana e também Penina. Penina via lhe atormentando, ou seja, porque ela tinha filho e Ana, porém, não tinha. A Bíblia também vai nos dizer lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19, em que Tamar chorava amargamente após a tragédia de ter sido estrupada pelo seu meio-irmão Aminon. Mesmo Absalão estando do seu lado, ela sentia ali tristeza no seu coração. Esther capítulo 8, versículo 3, a Bíblia nos diz em que Esther ela sentiu grande pesar no seu coração e até chegou a chorar de tristeza após a proposta para destruir o seu povo. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, a Bíblia nos diz que até a sabedoria ela traz consigo a tristeza de saber que a vida como um todo não é alegre. Em Salmo de número 13, versículo 2, e o 90 e também o 10, a Bíblia nos diz em que o próprio salmista Davi, ele passou pela experiência do sofrimento durante a opressão e também a dificuldade. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Lucas também, capítulo 2, versículo 34 e 35, em que Maria, mãe do Senhor, ela também passou pela experiência do sofrimento, ou seja, porque ali ela estava presenciando as torturas e também a cruel execução do seu filho, e ela sem poder fazer nada. Ela ali presenciou tudo, creio que ela sentiu grande pesar no seu coração, uma grande angústia no seu coração, por ver tudo aquilo ali e ela não poder fazer nada para proteger o seu filho. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia nos diz em que a tristeza do justo ela leva ao arrependimento e à vida, ou seja, o justo quando ele está triste, ele corre para a presença do Senhor. Ele pede perdão por algo que ele fez e ali quando ele está na presença do Senhor, ele consegue adquirir vida, mais força, mais ânimo para prosseguir. Que é o contrário, quando a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que é o contrário do ímpio. O ímpio, quando ele está triste, ele em vez de ir para presença do Senhor, ele ir para a igreja, ele vai para outros lugares que não condiz com a santidade de Deus. Ou seja, a tristeza do ímpio leva à morte, porque ele vai beber, ele vai fazer outras coisas que não condiz com a santidade do Senhor. E aquilo acaba lhe levando à morte, à destruição. A Bíblia nos diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 27, em que o Senhor ele nos poupa de grandes tristezas. Ou seja, na qual aqui no livro de Isaías, capítulo 60 e o versículo 20, que é aquela tristeza na qual não existe nenhum gozo. Ou seja, a tristeza a qual não tem gozo, não tem alegria, que é aquela tristeza profunda, aquela tristeza a qual lhe leva à morte espiritual, morte física, a qual ali você está preso dentro de si, sem ter reação, sem ter ânimo para nada. O Senhor ele nos poupa desses tipos de sofrimento, embora muitas pessoas estejam passando por tais situações, mas o Senhor ele está
cuidando, Ele está providenciando melhora para essas pessoas, através dos irmãos, através das irmãs, através das pessoas que estão orando, intercedendo por eles. Ou seja, a Bíblia nos diz também, nessa mesma passagem no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 20, em que esses grandes sofrimentos que não têm nenhum gozo, virá o dia em que esse sofrimento terá fim. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3, a Bíblia nos diz em que nós devemos aguardar com ansiedade novo céu e nova terra, na qual o pranto se transformará em regozijo e o consolo em alegria. A Bíblia nos diz também no livro de Salmo, de número 30, e o versículo 5, em que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Se você está triste, você está meio desanimado, meio cabisbaixo, se coloca na presença do Senhor. Não desista da vida, não desista, não desanime. Se coloca na presença do Senhor, porque assim como o Senhor, Ele agiu na vida de várias pessoas que ali necessitavam de um socorro. Por exemplo, Ana, ela necessitou de um socorro do Senhor. E o Senhor entrou com providência. Mas por quê? Porque Ana intercedeu. Ana desencruzou os braços e intercedeu por si. Começou a orar, ali colocou tudo diante do Senhor. E o Senhor ouviu as orações de Ana. Tanto que o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana. Ela foi mãe do profeta Samuel. A Bíblia vai nos contar também vários relatos de outras pessoas em que passaram por momentos, situações tão adversas da vida e que desencruzaram os braços, não ficaram chorando, não ficaram de braços cruzados, mas sim correram para a presença do Senhor, pediram socorro para o Senhor e o Senhor ali atendeu o clamor dessas pessoas. Eu quero te dizer que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia mesmo nos testifica ali a palavra do Senhor, em que o Senhor Jesus, Ele vai enxugar de nós todas as lágrimas. Tudo isso que nós estamos passando, o Senhor, Ele vai nos recompensar com a coroa de vitória, porque o Senhor diz que aquele que permanecer fiel até o fim, Ele vai dar a coroa da vida. Para aqueles que estiver firme com Cristo, para aqueles que não desistir, não desanimar. Porque mesmo que venham as lutas, mesmo que venham os vendavais, mas se você está na presença do Senhor, o Senhor Ele não vai deixar que você caia, Ele não vai deixar que você desista, que você desanime. Por quê? Porque maior é Deus na tua vida. Aleluia. Receba esta palavra, guarde ela no teu coração, porque eu acredito verdadeiramente que o Senhor, assim como Ele agiu na minha vida, Ele também vai agir na tua.